Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4.8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Tem uma crítica grande do Laí Ribeiro contra o Whey. Já viu um negócio desse? Do Whey, não. Criticando o Whey, que não é um alimento bacana e tal. E hoje o Whey tá sendo recomendado. É o alimento da década, hoje eu vi né? que, tipo assim, no futuro o pessoal vai ter que tomar o Whey. Bom, a questão, às vezes as pessoas perguntam, né, do Whey, como é que chama? Herbalife e companhia, se eu sou a favor. Eu falo o seguinte, entre comer miojo, skinny, que suco de morango e tomar esses suplementos, que tome esses suplementos, óbvio. Mas se você tem capacidade de fazer os exames e ver realmente o que está faltando no seu corpo, snipers mesmo, sabe? Bem preciso, tá faltando esse mineral, essa vitamina. E você conseguir fazer isso individual e personalizado é muito melhor. Mas quantos por cento da população consegue fazer isso? Entende? Sim. E é por isso que eu sempre falo. Por que nossas informações, nosso Instagram foi crescendo muito? Porque a gente dá informações na quais você vai fazer a tomada de decisão. É você frente a uma informação. Mas precisa consultar? Óbvio que isso tudo não é uma consulta. Inclusive, muitas pessoas no podcast, nos cortes, falavam assim, mas ele está consultando. Não estou consultando. Isso é uma informação precisa. E nunca julgue pelo comportamento. Porque às vezes o seu comportamento está errado, mas você é uma pessoa boa. Então você não pode julgar, você que julga muito, o corte. Você tinha que olhar o podcast inteiro. Tanto é que deve ter tido várias visualizações depois do podcast inteiro, Sim, não deu? Sim, claro. Pronto. Claro. É formação relevante. Mas o mesmo motivo das pessoas que julgam, você consegue julgar aquilo que você tem no coração. Às vezes a pessoa está insegura, às vezes a pessoa não tem muitos clientes, às vezes a pessoa que jamais... Eu tenho nutricionistas que trabalham comigo, a doutora Reila Satel, nutricionista maravilhosa de Uberlândia, trabalha comigo. E eu sou o cara que mais encaminho para os outros colegas. Eu não sei tudo, Rodrigo, Roberto, mas eu tenho humildade para falar, ei, você tem que ir no neurologista, vou cuidar da sua saúde. Porque existe um limiar muito tênue entre doença e ausência de saúde. Certo? Quando você já fica doente, o seu corpo já estava gritando por ajuda faz muito tempo. E como você não mudou o comportamento, o que acontece? Você permanece nos vícios. O que é uma doença? A doença é tentar te derrubar. O corpo fala assim, eu vou derrubar esse cara, porque quem sabe ele para de fazer isso. E quando você toma um remédio, sem mudar o comportamento, você se afasta da cura. Vou melhorar isso aqui. Imagina que você vai até Uberlândia a pé. Só que você vai colocar uma pedra no seu sapato. A pedra no sapato significa um comportamento ruim. E essa pedra no sapato você continua andando. Aí você sente dor, você toma remédio, mas continua andando. Você mascara o que Você tem mascara, ali você vai remediar, mas se você não tá sentindo dor, você continua andando. Você tá tomando remédio. Mas você tá se fudendo também nisso. Você A tá se pedra machucando tá lá, por dentro. E quando você para de tomar o remédio, olha o pé, tá lá machucado. Então você que usa medicamento sem mudar o comportamento, mas o meu número tá normal. Ok, número normal não quer dizer que você tá curado, quer dizer que um papel mostra que estabilizou um número. Pode estar maquiado pelo remédio. Pode estar maquiado pelo remédio. Exemplo que eu vou dar. Uma pandemia chamada resistência à insulina. Você já ouviu falar de resistência à insulina? Quer que eu te ensine um minuto? Eu tô com essa parada aí. Eu tô com resistência à insulina. Então posso usar seu exemplo? Claro, Você me permite? O que é resistência à insulina? Em 1 minuto ou em mais? Ai, mas... No seu tempo. No meu Seu tempo. tempo, Aqui é bom que pode falar o que quiser, né? Do Aí você jeito falou que você assim, gosta. aqui pode descer. Como é que você falou? O Agir? Pode fazer o que você quiser Pode fazer aqui, o que Vinícius. quiser. E ainda mais que agora você tem envergadura moral pra ter a atenção necessária, viu? Presta atenção, porque às vezes você que está assistindo tem resistência à insulina. Imagina o pâncreas. Aí, vamos começar o teatro aqui para começar a aquecer. Mas antes disso, presta atenção. Seu cérebro, aqui é o cérebro, eu desenhei aqui, tá? Cérebro.
tá ansioso. E você precisa acalmar o cérebro. Quem daqui não precisa acalmar o cérebro? Certo? E como é que você faz para acalmar o cérebro? Porque o cérebro ele precisa de serotonina. Serotonina é o... Faz assim comigo. Isso, é a serotonina. Você consegue serotonina com... Presta atenção que eu tô falando para vocês. Para você também. Você consegue serotonina através... Chocolate. Do chocolate, do cigarro, Sabia? do álcool, da pizza, tá certo? Da maconha. E assim vai. Prazeres. Dos prazeres, serotonina. Mas a gente tá falando do disfuncional. Por que você não vai buscar serotonina através de oração, meditação? Por que você não vai buscar serotonina através da atividade física? Opa! Não é. Esse nunca ninguém me falou. Pois é, mas lá no dia do podcast eu falei. E hoje eu tô falando de novo. Então, a serotonina, a maioria das pessoas buscam a serotonina de maneira funcional ou disfuncional? Disfuncional. Através da alimentação. Sim. Quando você faz isso, ok? O primeiro neurotransmissor, serotonina. Quando você faz isso, imagina que você precisa de 50 de carboidrato, de doce, pra fazer sua atividade diária. 50. Meu papai já foi 200 só no café da manhã. Aí, presta atenção que agora vai entrar um outro órgão. Pâncreas com insulina. Gente, o pâncreas ele quer te proteger, porque o excesso de glicose no corpo faz mal pra você. Aí o pâncreas começa a produzir insulina. Certo? Pra pegar esse carboidrato em excesso e armazenar na barriga. Faz assim, Rodrigão, na barriga. Gordurinha. Isso. Armazenou. Você sabe por que ele armazenou? Aí vocês vão começar a entender. Porque o seu corpo acha, lembra do Neandertal? Ele acha que você amanhã vai ter que enfrentar, meu querido, uma viagem muito grande pra tentar comida, pra você matar um animal. Vai faltar. Vai faltar. Então, por isso que eu armazeno. Você tá falando de filogenética? Eu tô voltando lá, vê se não tem lógica o que eu tô falando? Muita. Pronto. Então, a insulina foi lá, buscou, armazenou o excesso. Chegou na janta, você já comeu 500. Tem 450 aqui. Agora eu quero que vocês façam assim, ó. Um pâncreas produzindo insulina. Faz aí com a mãozinha vocês, ó. Mais rápido. Mais rápido, isso. O que vai acontecer? Você vai cansar. Rapidão. Começa a fadigar. Resistência à insulina. Resistência à insulina é uma alteração médica que acontece em torno, às vezes, de 10 anos antes de você ter diabetes. Então, se você tem um índice Roma acima de 2,7, uma hemoglobina glicada elevada, e a glicemia não está acima de 126, diabetes não tá. A minha tá 102, eu acho. 102. Meu querido, você já tem uma pré-diabetes. E o seu corpo tá te avisando. Continue assim. Você vai se lascar. Em 5 anos, 70% vai ter diabetes. O processo começa a acontecer 10 anos antes. O corpo... Gente, o corpo se adapta. Ele é maravilhoso. Só que esse mesmo cérebro disfuncional, cérebro ansioso, por isso que a gente tá falando de inteligência emocional hoje. Esse mesmo cérebro disfuncional, ele precisa, sabe de quê? De sentir tranquilidade. Você sente cansaço, Rodrigo? No final do dia? O seu cansaço é mais no começo da manhã ou no final do dia? Cara, se for falar de mim assim... Agora eu entrei na dieta, né? Mas antes... E não tô ingerindo açúcar. Mas antes, quando eu tava mandando açúcar todo dia, doce todo dia, muito, e muito carboidrato... Mano, eu ficava cansado, era o dia inteiro. O dia inteiro. Aí entra um outro órgão. Em cima do rim, nós temos um órgão chamado suprarrenal, que produz o cortisol. Eu vou fazer uma comparação aqui. Você lembra do Popeye, Brutus? Sim. Como é que chama o personagem que come o hambúrguer? O Dundu. Dudu! É isso aí. Dudu. Então vamos lá pro Popeye. O que acontece? A latinha é como se fosse a suprarrenal. O cortisol é o espinafre, que dá força pra ele, ok? O que acontece se o Popeye ficar o dia inteiro amassando a lata, pegando espinafre? A mão dele vai fadigar. Olha só, você fadiga seu cérebro, você fadiga seu pâncreas e fadiga sua suprarrenal. Então, o cansaço crônico, a síndrome do cansaço crônico, que é da fadiga adrenal, ele começa, no início, o cortisol tá alto. Mas depois
de tanto você usar isso, o seu cortisol vai lá embaixo, lá no pé. Aí a pessoa fica cansada. Aí cortisol baixo, gente, presta atenção você. Cortisol baixo, você vai ter mais infecção. Você vai ter compulsividade alimentar. Você vai ter baixo libido. Você vai ter uma necessidade de consumo de energético e café. Você muitas vezes, por causa de uma fadiga adrenal, você vai ser taxado como depressivo. E na verdade a gente sabe que a baixa de cortisol dá uma irritabilidade. Você fica hostil. E quando tudo isso é relacionado a trabalho, chama-se burnout. Quem daqui já ouviu falar de burnout? Demais. Poxa, tá em alta. Tá em alta. Infelizmente, as pessoas, por causa de trabalho, as pessoas... Vou guardar aqui nossas ferramentas, tá? As pessoas estão pensando muito em quê? Em trabalho. Inverteu-se a pirâmide. As pessoas ficam fazendo para ter, e se esquecendo de quem elas são. Quantas pessoas têm muito dinheiro e são pobres porque só têm o dinheiro como única riqueza? As pessoas esquecem de cuidar e ter uma vida sistêmica, que é cuidar da saúde física e emocional, que é cuidar da sua inteligência. Há quanto tempo que as pessoas, você que está me assistindo, não faz um curso, não faz algo diferente? Que nota que você daria para o seu profissional? Que nota que você dá para sua relação com pai e mãe? De 0 a 10, vamos lá. No, a minha tá ruim, hein, irmão? Tá ruim. Essa aí tá... Que nota que você dá para sua conexão com Deus? E o servir, o quanto você tem transbordado na vida do outro. O quanto a sua vida aqui na Terra, essa passagem que você teve, visto que nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. O quanto que a sua passagem aqui está transbordando, melhorando a vida das outras pessoas. Porque quando você morrer, não vai adiantar o quanto você tem, o carro, não vai adiantar nada disso. Porque o dinheiro que você vai deixar por herança, isso aqui vai ser queimado. A herança que não se queima é aquela herança que é chamada de virtude. Tô até arrepiado. É a virtude, o que você deixou. E eu faço uma pergunta para vocês dois. E para você que está assistindo. Quanto tempo o seu porta-retrato vai durar depois que você morrer? Qual geração que vai colocar no fogo todas as suas fotos e tudo que você achou importante? Porque se você for alguém importante que deixou um legado, ei, presta atenção, vai ser duradouro. Não, o meu avô Rodrigo, o meu avô Roberto, ele fez diferença em Araguari, ele levou pessoas a colocarem dentro de um podcast que foi conhecido nacionalmente. Ele fez diferença nessa vida. Cara, cada dia que passa as pessoas não estão se importando mais com o legado, né? Pois mano? é, e é sobre legado que eu tô te falando. As pessoas se esquecem do propósito. E o propósito, dinheiro é importante? Claro que é importante, mas as pessoas esquecem o que está por detrás. O propósito. As pessoas estão com muita dificuldade hoje de entender que para chegar num destino é preciso passar por um processo. Aí você vai entender qual que é o destino. O emagrecimento, você está começando um processo. É fácil. Quem falou que ia ser fácil? Mas isso que é o bom do processo. É a dor, velho. É a dor. Tem que ter dor no processo, mano. Isso. Tem que ter dor pra você ter valor, entendeu? Isso. Porque os trens sem valor não importa. Não importa. Você tem que ter a dor. Você tem que fazer isso pra passar, velho. É necessário. É imprescindível a dor, porque quando você tá lá no vale, os aprendizados do vale é que te vai levar a você ter uma vida plena lá no pico. E quando você começa a esquecer dos aprendizados quando você estava pobre, quando você estava sem saúde, quando que você mais clama, quando que as pessoas mais clamam a Deus? Quando tá lá milionário andando no iate ou quando tá lá pobre passando fome, doente? Lá embaixo. Lá né, embaixo. Lá em cima o cara nem E lembra às de vezes, Deus, às vezes a doença vem para quebrar seu orgulho, para mostrar, gente, para mostrar para vocês que
A conexão com Deus tem que ser realizada diariamente, seja no pico ou seja no vale. E o aprendizado que você teve lá, quando você estava lá embaixo, é o que vai te manter você ficar lá em cima. E presta atenção. Quando você estiver lá em cima, quanto mais você contribuir com os outros, quanto mais você transbordar na vida do outro, você vai para outro passo. E quando você começar a cair, você percebe rápido. Não tem problema errar, não tem problema adoecer. A questão é, é mudar a estratégia rápido. Emagreci, diminuir a ansiedade. Calma aí. Tá dando errado?